Olá, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio. Está começando o Câmara ao Vivo. Eu quero a sua companhia até às 9 horas da manhã. Hoje você vai ficar por dentro do que vai entrar em discussão na primeira sessão plenária da semana. E mais, Câmara Municipal de Manaus faz homenagem ao prefeito de Rorainópolis, Alessandro Daltro. Tem também uma reportagem especial sobre a campanha Maio Amarelo, que faz um alerta para combater a violência no trânsito. Isso e mais agora no Câmara ao Vivo. Mais uma vez, um ótimo dia para você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. O nosso programa também é transmitido diretamente pelo nosso canal no YouTube. A gente começa o jornal de hoje indo direto conversar ao vivo com o Michael Douglas, que já está no plenário e vai acompanhar a sessão de logo mais. Bom dia para você, Michael. Um ótimo começo de semana. Bom dia, Priscila, bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara, quem nos acompanha também aí pelas redes sociais, pelo canal no YouTube da TV Câmara. Priscila, a sessão de hoje começa por volta das 9h30, né? Temos dia de segunda-feira, dia de mais uma sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal de Manaus, né? Essa que será a 34ª sessão desta legislatura, né? Já temos aí a pauta do dia, serão pelo menos 24 projetos de lei sendo deliberados aqui dentro da Câmara Municipal de Manaus. Desses 24, teremos aí 3 projetos de autoria do Executivo Municipal, mais um projeto de autoria da mesa diretora e outros projetos de lei criados aí pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus. Temos aí, volta a ser discutido aqui dentro da Câmara, um projeto de lei do vereador Jander Lobato, né, que visa aí tornar o Mirante Lúcio Almeida, né, criado há pouco mais de 2 anos, o Mirante Lúcio Almeida aí como patrimônio histórico de Manaus, patrimônio cultural de Manaus, né? Também temos um projeto de lei de autoria do vereador Alan Campelo, que visa criar uma lei uma campanha de conscientização sobre a ansiedade e a depressão dentro de espaços públicos, né? Dentro de repartições públicas, locais de trabalho, né? Enfim, de servidores públicos. Um projeto importante voltado aí para a saúde mental, né? Esses são alguns dos projetos. Ainda temos as pautas de indicações, moções e os requerimentos, né, feitos pelos vereadores. Lembrando que antes de todos esses projetos serem deliberados, nós temos o pequeno expediente, onde 15 vereadores podem falar aí por até 4 minutos cada um sobre os mais diversos temas. Depois do pequeno expediente, teremos aí a votação desses 24 projetos de lei, seguidos pelas indicações, pelas moções e os requerimentos. É importante lembrar que tudo isso, todos os trâmites dentro da Câmara Municipal de Manaus, dentro da sessão plenária, você pode acompanhar ao vivo no YouTube da TV Câmara, a partir das 9 horas, 9h30, começando mais ou menos, fica esse espaço aí, mas geralmente a partir das 9, as sessões plenárias ao vivo, para você não perder nada do que acontece dentro da Casa do Povo, né? Volto com você no estúdio, Priscila. Muito obrigada, Michael, pelas informações. A Câmara Municipal de Manaus homenageou o prefeito de Rorainópolis, Alessandro Daltro, pelo gesto de apoio aos integrantes da quadrilha junina Caipira na Roça, aqui de Manaus, após um grave acidente que aconteceu em junho do ano passado. A propositura da homenagem foi de autoria do vereador Alan Campelo. A solenidade contou com a presença do vereador Sérgio Baré, da secretária estadual de Assistência Social, Kelly Patrícia, e do vice-presidente do Instituto Sociocultural Quadrilha Junina Caipira na Roça, Márcio Caipira. O vereador Alan Campelo relembrou o acidente ocorrido no dia 9 de junho do ano passado, quando um ônibus que transportava o grupo folclórico capotou nas proximidades de Rorainópolis, resultando em feridos e uma vítima fatal. Campelo destacou que o prefeito foi decisivo no socorro às vítimas. Exatamente há 11 meses atrás, no dia 9 de junho, um ônibus de um grupo folclórico daqui de Manaus, inclusive o grupo mais importante, que é o Caipira da Roça, aqui do Alvorada, capotou próximo à cidade de Rorainópolis, e um dos integrantes depois veio a óbito. Então foi um acidente bastante feio assim,
E eles ficaram na estrada sem apoio algum, bem longe da nossa cidade, né? E o prefeito Pinto do Equador, como ele é conhecido, deu todo o apoio, toda a logística, conseguiu hotel para alojar eles, levou ao hospital, até a medicação que faltava no hospital o prefeito comprou, alimentação, café, almoço e janta para todos. Então nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem de honra ao mérito daquela pessoa que nos abraçou enquanto amazonense no momento que nós mais precisávamos, que foi no dia desse acidente. É uma propositura minha, mas é uma homenagem de Manaus, porque todos os vereadores votaram e quem representa Manaus são os vereadores. O vereador Sérgio Baré reforçou a relevância da homenagem e a importância do gesto de empatia do prefeito. Quem fez o que ele fez é gente que gosta de gente. Então é uma homenagem realmente merecida a esse prefeito que não viu fronteiras, não viu partido político, viu vidas, viu seres humanos, viu pessoas. Em sua fala, o vice-presidente da quadrilha junina Caipira na Roça agradeceu publicamente o apoio recebido pelo grupo no momento do acidente. Foi de extrema importância a presença do prefeito lá, com toda a sua equipe. Ele mobilizou quem estava de férias, quem estava de folga e colocou todo o efetivo do hospital para nos socorrer. Foi assim, salvou vidas, salvou várias vidas. A secretária da SEAS também destacou a importância da iniciativa da Câmara e o gesto de humanidade do prefeito. Primeiro veio a pessoa, isso foi nítido nele, e depois veio o gestor. E a gente trabalha assim, tanto na assistência social, como em outros nichos do governo do estado do Amazonas. Vamos à pessoa e depois a gente usa os recursos que nós temos em mãos, que Deus nos deu para que a gente possa ajudar as pessoas. E foi o que ele fez. Uma pessoa de coração bom, com uma equipe que copia essa bondade que ele traz junto com ele. E ajudou os nossos artistas amazonenses no momento que mais precisavam. Emocionado, o prefeito Alessandro Daltro agradeceu o reconhecimento. Eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento, nós que somos seres humanos e nós nunca estamos preparados para o momento difícil das nossas vidas e às vezes nós precisamos de pessoas de bem, como aconteceu lá em Roranópolis, a quadrilha junina Caipira, teve aquele trágico acidente, uma vida se perdeu e graças a Deus que nós estivemos lá, demos todo o apoio possível, que é o nosso papel de cidadão, dar o apoio a quem precisa na hora certa e nós estamos lá, porque o meu coração sempre foi assim. Estou hoje como prefeito de Roranópolis e todo mundo sabe do meu coração sempre para ajudar o próximo, porque eu sempre falo que é muito bom quando se está feliz, melhor ainda é quando alguém está feliz por causa de você. Durante o evento, os integrantes da quadrilha também prestaram homenagem ao prefeito. Aí começa a arrastar pé, vai dar pé, arrasta pé nesse salão e vai chinelando pelo chão. A homenagem da Câmara Municipal de Manaus ao prefeito de Rorainópolis destaca um gesto humanitário que foi além dos limites geográficos e institucionais, ao reconhecer publicamente o apoio oferecido às vítimas de um grave acidente envolvendo um grupo cultural da capital. O Legislativo manauara reafirma o papel da solidariedade como um valor fundamental na administração pública. Vamos agora ver como é que está o trânsito na capital amazonense, indo direto para a Avenida Altais Mirim, nessa segunda-feira, do lado direito do seu vídeo. Trânsito tranquilo, fluindo tranquilamente. Do lado esquerdo também, vale destacar que do lado direito é o motorista que está indo em direção à rotatória Bola do Produtor. Do lado esquerdo é quem está saindo ali dos bairros como Jorge Teixeira, Mutirão, indo em direção à zona do distrito e também centro da capital. Trânsito muito tranquilo para começo de semana. A gente faz uma pausa rápida, mas depois do intervalo, a gente fala de saúde, trazendo o número de casos de Mpox em Manaus. Não sai daí, eu volto já. A gente está sempre aqui falando de golpes financeiros, o que você faz para não entrar nessa roubada. Mas beleza, e aí? Você caiu agora nessa roubada. O que você vai fazer? Calma, que você te explica. Oi gente, eu sou o Gustavo do Banco Central e nesse vídeo eu vou tentar te dar uma luz sobre o que fazer se você entrar nessa infeliz situação de cair num golpe, tipo uma compra falsa. Vamos lá, você foi fazer uma compra na internet, achou um produto bem bacana com valor interessante e você escolhe fazer o pagamento, sei lá, por Pix ou por cartão de crédito e logo depois de concluir a operação você descobre que você deu o seu dinheiro para um tal de Armando Tretas, que você não tinha prestado atenção antes e não exatamente para a loja de onde você achava que estava comprando. Você carta o telefone para ligar, ninguém atende porque você caiu num golpe. A primeira coisa que você vai fazer é notificar o seu banco
banco e a polícia de que você caiu numa fraude. E você tem que fazer isso rápido, porque quanto mais rápido você for, melhores as chances de você recuperar seu dinheiro. E agora a gente vai dividir os golpes em dois tipos mais comuns: os que caem pagando com Pix e os que caem pagando com cartão. Bom, se você for vítima de uma fraude no cartão de crédito, você vai ligar para o seu banco na hora e contestar a compra. Ah, tudo bem, não precisa ligar. Tem banco que oferece essa contestação pelo aplicativo do Mobile Banking. Serve também. Nesse caso, como regra geral, se você não deu a sua senha do cartão de crédito para ninguém e a fraude foi online, as suas chances de recuperar o dinheiro são muito boas. Porque, direta ou indiretamente, o risco de fraude é inerente à atividade prestada pelo banco. Na prática, ele sabe que golpes podem ocorrer e ele vai ter que te ressarcir do prejuízo. De qualquer forma, a instituição financeira vai te dar um prazo para análise e provavelmente na sua próxima fatura, aquela compra fraudulenta já terá sido estornada. Agora, se você passou a sua senha do cartão de crédito para alguém fora do mundo virtual, especialmente, aí a situação é bem mais delicada, porque a sua senha do cartão, ela praticamente é a assinatura digital que você tem. Na prática, a senha comprova que foi o dono do cartão que fez a compra. Registre um boletim de ocorrência, comunique o banco sobre a fraude e tente reunir as provas de que não foi você que fez aquele gasto. Já no caso do Pix, o mecanismo é o seguinte: você tem que notificar o banco imediatamente e pedir para acionar o mecanismo especial de devolução, que a gente chama de MED, que é uma ferramenta dentro do Pix que permite a você contestar essas fraudes. Se o seu banco entender que aquela situação realmente se enquadra no MED, ele vai tentar bloquear os recursos lá na conta do recebedor. E é por isso que você tem que ser rápido, para dar tempo de bloquear aqueles recursos antes do golpista sacar. Aí, feita essa comunicação da fraude e utilizado o mecanismo especial de devolução, o banco tem até 7 dias para avaliar se aquilo realmente foi um golpe. E aí o banco vai te devolver o dinheiro em 96 horas após confirmar que aquilo realmente era um golpe. Logo depois de comunicar o banco nessas fraudes com Pix, você precisa também registrar um boletim de ocorrência. Pode ser online e pode ser presencialmente na delegacia. Mas não deixe de registrar o BO, porque ele pode ser necessário durante o processo de averiguação para comprovar que você realmente foi vítima de fraude. De novo, quanto mais rápido você for, maiores as chances de você recuperar o seu dinheiro. E claro, muito melhor do que cair no golpe é evitar entrar nessa furada. Então, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para saber quais são os golpes mais comuns e, claro, como não cair neles. Aprenda a reconhecer os golpes, nunca forneça a sua senha ou seu cartão para ninguém. Claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, deixa aí seu like, não se esqueça de se inscrever no canal do Banco Central no YouTube e de ativar o sininho lá para receber notificação quando tiver vídeo novo, beleza? Até mais! O seu Câmara ao Vivo está de volta. Agora a gente fala de saúde. O Amazonas registrou 35 casos de Mpox, doença conhecida como varíola dos macacos. Preparamos uma reportagem que fala dos sintomas e tratamento. Confira. Febre alta, dores musculares, inchaços no corpo, manchas e lesões na pele. Esses são alguns dos principais sintomas da Mpox. A Mpox é uma virose transmitida principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas. O risco aumenta em situações de proximidade física. A sua transmissão se dá pelo contato direto com as lesões, secreções respiratórias ou objetos contaminados ou até mesmo através de relação sexual. A especialista explica quais são os grupos de risco. Temos uma população de risco. São os imunossuprimidos, as crianças, as gestantes e as pessoas com múltiplos parceiros sexuais. O diagnóstico é feito através do exame PCR, que é retirada a lesão, a secreção da lesão e é levado para a cultura. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou só em 2025 373 casos de Mpox, popularmente conhecida como a varíola dos macacos. Aqui no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou entre 1º de janeiro até 7 de maio deste ano 35 casos confirmados da doença e 30 deles foram registrados aqui em Manaus. A principal forma de se prevenir contra o Mpox é evitar contato direto com lesões ou secreções de pessoas infectadas. O suporte é apenas clínico. Vamos tratar apenas os sintomas. Em casos graves, podemos usar antivirais como o Tecnoviromat, porém não está amplamente disponível. Então, o melhor mesmo é se prevenir. Em casos suspeitos, é feito o isolamento da pessoa e é preciso ter higiene das mãos, principalmente para quem irá entrar em contato com essas pessoas, uso de equipamento de proteção individual,
principalmente luvas, máscaras, toucas e um capote. O Ministério da Saúde reforça que, ao apresentar sintomas, é necessário procurar imediatamente uma unidade de saúde. Olha, ainda falando nesse tema, saúde, hoje é celebrado o dia daquele profissional que é essencial na recuperação das pessoas que precisam de cuidados médicos, os enfermeiros. Nessa reportagem você vai conferir algumas histórias. Nesse domingo, o pai do senador Eduardo Braga, o senhor Carlos dos Santos Braga, faleceu aos 99 anos. A Câmara Municipal de Manaus, em nome do presidente e vereador Davi Reis e todos os parlamentares, lamenta e manifesta profundo pesar. O velório do empresário está sendo realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro de Flores. O sepultamento vai ser no cemitério São João Batista, às 4 da tarde. Agora vamos ver como é que está o movimento no trânsito aqui na capital amazonense, indo direto para a Avenida Cosme Ferreira. Como vocês podem ver, também o trânsito fluindo nessa segunda-feira. O horário de pico é bem no começo do dia, ali por volta de 6h40, 7h30 da manhã. Então agora já está fluindo tranquilamente. Se você ainda vai sair de casa, é sempre bom a gente fazer aquele alerta, né? Ficar atento ao volante para evitar qualquer perigo que possa afetar a sua vida. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Na volta, a gente fala da campanha Maio Amarelo. Até já! Olá, eu sou o Sr. Josu, professor de História e Geografia, influenciador digital, e hoje eu estou aqui para falar sobre maioridade penal. Várias leis trataram da criança e do adolescente em diferentes momentos da história do Brasil. Para se ter uma ideia, no Código Penal de 1890, crianças de 9 anos de idade podiam ser levadas aos tribunais. Em 1927 surge o Código de Menores. A situação começa a mudar um pouco, porque até então a criança e o adolescente, ela não é observada na sociedade brasileira. O presidente Washington Luiz institui esse Código de Menores. Aí pela primeira vez a gente tem uma idade chamada idade penal, né? A partir dos 18 anos. Com os 18 anos de idade, a ótica sobre a criança e o adolescente já é
alterada. Eu já começo a olhar a criança com uma certa autonomia e com um certo cuidado também. Na ditadura militar, um outro código de menores foi criado que deixa bem explícito o quão pejorativo é usar ou se usava naquela época a expressão menor infrator, menor irregular. Em 1990, aí a gente já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí o adolescente e a criança passam a ser vistos como pessoas em formação. Pessoas que pensam, pessoas que sentem, pessoas que podem ou não tomar decisões. Os códigos anteriores ao ECA eram códigos punitivistas. O ECA não fala nenhuma vez a palavra menor, porque essa palavra até então está carregada de preconceitos. A mudança na forma de criar leis para lidar com crianças e adolescentes também mostra a forma como a nossa sociedade brasileira evolui, sempre com a participação dos senadores. Senado, 200 anos. Quando você doa, muita coisa acontece. Você faz a diferença, isso te engrandece. E quando seu imposto você declara, sua doação pode muito ajudar. Na hora de fazer a sua declaração de imposto de renda, você pode destinar um percentual do valor a ser pago para mudar a vida de idosos, crianças e adolescentes. É seguro, não gera custo e faz toda a diferença na vida de milhares de pessoas. Transforme parte da sua doação em boa ação. Podem doar pessoas físicas e jurídicas. Saiba mais no site manaus.am.gov.br. E quando seu imposto você declara, sua doação pode muito ajudar. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já estamos de volta com o Câmara ao Vivo. Olha, você sabe que todo sábado tem o programa Câmara e Toada, né? No último fim de semana, o programa trouxe os bois de Manaus, Brilhante e Corre Campo. A gente trouxe os itens principais dos bois da capital. No primeiro momento, né, participaram o presidente do Corre Campo, Leão Medeiros, a rainha da batucada, Raíssa Santos, e o diretor musical do Corre Campo, Luiz Carlos Monteiro, além do levantador de toadas, Gabriel Tavares. Já o Brilhante trouxe o Cine Lopes, presidente do Conselho de Arte, e também nós tivemos a participação do vereador Rodrigo Sá, que falou sobre as ações parlamentares e também o fomento, né, a importância de fomentar a cultura, para a importância da economia local, não só aqui na capital, mas também, por exemplo, como em Parintins, que é a principal cidade que lidera aí o maior festival folclórico do mundo. No próximo sábado tem mais Câmara e Toada com o boi caprichoso, dessa vez a partir do meio-dia. Então já fica o convite para você nos acompanhar. Não perca! Começa hoje a Nacional do Registro Civil, né? A Semana Nacional, do Registro Civil. E quem vai trazer as informações para a gente é a nossa repórter Lidiane Castro, que traz as informações ao vivo. Bom dia para você, Lidiane, um ótimo começo de semana. Olá, Priscila, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Uma excelente semana de trabalho, de estudos. Exatamente, o Registre-se começa hoje, não só aqui em Manaus, mas em todo o país. E de hoje, dia 12 até o dia 16 de maio, a população terá acesso a serviços de expedição de documentos, como RG, CPF, certidão de nascimentos e também ajustes, aquelas correções em alguns documentos que sejam necessários, além também de outros serviços de cidadania. Os atendimentos, Priscila, serão feitos no Centro de Convenções Vasco Vasques, mas fique atento porque a entrada será pela Avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro. Daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, será a solenidade de abertura do evento, né? A Semana Nacional do Registro Civil chega à sua 3ª edição. E caso você que nos acompanha esteja precisando de alguns dos serviços que serão oferecidos nesse período de 12 a 16 de maio, não perca tempo e vá até o Centro de Convenções Vasco Vasques no horário de 8 da manhã até as 14 horas, às 2 horas da tarde. Eu volto com você, Priscila.
Muito obrigada, Lidiane, pelas informações. Agora chegou a hora da gente falar de um assunto que ainda preocupa bastante. A violência no trânsito. Para ter uma ideia, só nos 4 primeiros dias de maio, 288 atendimentos de vítimas de acidente de trânsito foram registrados em hospitais públicos aqui de Manaus. E na tentativa de reduzir esses acidentes, a campanha Maio Amarelo tem sido intensificada aqui em Manaus. No trânsito, qualquer descuido pode custar uma vida. Quem divide espaço nas ruas de Manaus convive com o medo. Sempre está bem engarrafado e sim, sempre tem acidente, principalmente de moto, né? Muito motoqueiro envolvido. E eu acho que tem que haver melhorias para viabilizar esse trânsito. Cada vez tem mais veículos, né, nas ruas e o trânsito está ficando insuportável. A violência no trânsito tem assustado também os pedestres. O trânsito que a gente trabalha na rua tá caótico, ó. Muitos motoristas de aplicativo também não respeitam sinalização. Muito acidente está tendo. Um trânsito violento pode matar muito mais do que armas de fogo. Para ter ideia da realidade aqui na capital, só no último feriado prolongado do dia 1º a 4 de maio, pelo menos 288 atendimentos por acidentes envolvendo carro, moto e pedestres foram registrados nas unidades de saúde em Manaus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países com os maiores índices de mortalidade no trânsito. Em relatório divulgado em 2018, cerca de 33 mil pessoas morreram nas vias brasileiras. E Manaus aparece em destaque negativo nesse cenário. Pesquisas apontam que a capital amazonense é a segunda com piores condutores do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o estado ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos no ano passado, um aumento expressivo na frota em relação ao ano de 2023. Esse crescimento no fluxo de veículos pede mais fiscalização. No começo do mês, o analista Júnior Emanuel da Costa Fernandes, de 26 anos, morreu atropelado por um motorista embriagado durante uma corrida de rua na região da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Ao todo, 5 pessoas ficaram feridas no acidente. A tragédia teve repercussão aqui na Câmara Municipal de Manaus. O vereador João Paulo Janjão subiu à tribuna para se pronunciar sobre o caso. Eu quero me solidarizar à família, quero falar que o Emanuel não vai ser somente mais uma estatística. Agora a gente tem um vereador que vai lutar e vai falar pelos corredores de rua aqui na Câmara Municipal de Manaus. É por isso que vocês viram tanta comoção nos últimos dias depois desse acidente. Eu sou corredor de rua, mas eu não conhecia o Emanuel. Porém, desde quinta-feira, 1º de maio, o sentimento que eu tenho e o sentimento que eu trago a essa tribuna é de que poderia ter sido eu, poderia ter sido meu irmão que também corre, poderia ter sido várias pessoas do meu gabinete que começaram a correr por causa de mim, poderia ter sido alguns vereadores daqui dessa casa que correm, poderia ter sido qualquer pessoa que é corredor de rua. É por isso que nós não podemos e não vamos deixar que isso passe em branco. Quando um corredor de rua morre, um pedaço de nós morre junto, ainda mais da forma que foi. Uma pessoa embriagada invadindo um espaço que não era para ela estar invadindo. Outros vereadores também se pronunciaram pedindo mais fiscalizações das autoridades de trânsito. Nós vamos nos unir para combater essas pessoas que não respeitam os pedestres, não respeitam as pessoas que correm na rua. Neste mês, a campanha Maio Amarelo faz um alerta à população sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e reduzir acidentes. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana participa da mobilização e intensifica as ações educativas e fiscalizadoras. Com todo o trabalho que a engenharia e fiscalização de trânsito vem realizando na cidade de Manaus, nós já alcançamos um índice de 24% a menos de sinistros fatais na nossa cidade.
Isso comprova a eficácia do trabalho que o IMMU vem desenvolvendo na cidade de Manaus. A Prefeitura de Manaus tem nos orientado para que nós possamos cada vez mais avançar com esse tipo de ações e assim nós possamos trazer mais segurança para toda a cidade. Não somente para condutores, mas principalmente para o pedestre, que é o elo mais fraco dessa cadeia. Neste Maio Amarelo, o recado é direto. Desacelere, respeite as leis e pense na vida, a sua e a do outro. E se todo mundo fizer a sua parte, certamente vamos ter mais segurança no trânsito. Por falar nisso, vamos ver como é que está agora o trânsito na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico de Manaus. Trânsito tranquilo também nesse começo de semana. É com essas imagens ao vivo que nós encerramos o nosso Câmara ao Vivo. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!